Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Aqui é a Sabrina. E aqui é o André. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas ideias de Isaiah Berlin, um filósofo político do século XX, que ficou muito famoso por sua análise sobre a liberdade. Em um ensaio chamado Dois Conceitos de Liberdade, ele argumenta que precisamos entender a liberdade de duas formas diferentes. A liberdade negativa, que é a ausência de obstáculos ou coerção externa, e a liberdade positiva, que é a capacidade de sermos nossos próprios mestres, de agirmos em busca de um propósito. A partir dessa distinção, vamos debater. Perguntas. No nosso dia a dia, qual o tipo de liberdade a gente mais valoriza? Não ter ninguém nos impedindo de fazer algo? Ou ter as condições e o poder para realizarmos nossos sonhos? E aí, Sassá? E aí, André? Temos as condições de fazermos algo ou que ninguém está nos impedindo de algo. Eu acho que, para mim, ter as condições de fazer aquilo. Porque eu imagino que se eu posso fazer isso, eu me sinto mais livre do que se eu não posso fazer. Não sei. Sim. Você acha que quando não tem ninguém te impedindo é mais libertador do que quando você tem as condições para realizar? Eu entendi o contrário. Não, é o contrário, é o contrário. E eu sinto que se eu tenho as condições para realizar, eu me sinto mais livre. Exato. Aí eu posso fazer o que eu quero fazer, se eu quero fazer, do que se tiver Exato. alguém me impedindo. Eu quero muito viajar, mas se eu não tenho dinheiro para viajar, eu não sou livre. Eu sou muito preso à minha realidade aqui. Então, as condições influenciam muito a questão de liberdade, pelo menos do meu ponto de vista. Então, você acha que na sua experiência não teve ninguém assim que ficou te impedindo de fazer alguma coisa? Porque às vezes pensa que você é super rico e você tem todo o dinheiro para viajar, mas o seu pai não deixa, te prende, te coloca segurança. Será que para essa pessoa é o contrário? É uma boa dúvida. É que a pergunta, eu acho que é o que a gente mais valoriza hoje. Então, acho que a questão de valorizar é que muitas pessoas não têm a condição. Não algo impedindo. Bom, mas aí, o que você acha? Bom, eu concordo, na verdade. Foi só pra provocar. Mas pra mim, ter as condições e o poder pra realizar, eu também valorizo. É uma liberdade que eu valorizo mais. Qual que é a próxima? As redes sociais aumentam nossa liberdade de expressão ou nos aprisionam em bolhas e algoritmos que limitam nossa capacidade de pensar por nós mesmos? Não aumenta a nossa liberdade de expressão, de jeito nenhum. Elas condicionam nossa liberdade conforme o algoritmo que vai nos oferecer o melhor pra ele, não pra gente. Não sei, minha visão. Concordo, não discordo? E aí, Gabriel? Eu acho que é isso, porque a gente, por exemplo, se eu acredito em uma linha de raciocínio, eu vou sempre estar nessa bolha de linhas de raciocínio iguais. Então, eu acredito que eu não vou ter contato com outras pessoas dando opinião. E na internet é aquilo, quando tem uma pessoa com opinião diferente, a gente não respeita. Então, acho que a gente acaba reprimindo a liberdade de outras pessoas em se expressar. Super, porque as redes sociais, inclusive, elas são um artefato tecnológico que limita muito a gente. Então, eu super concordo com essa visão de bolha. Eu acho que é muito nichado. Ela poderia ter sido criada de uma forma que te deixasse livre, mas ela não foi criada para isso. Ela molda os sociais, ela molda a política, molda muitas coisas dado o algoritmo. E te coloca numa bolha onde você não tem liberdade. Eu não tenho liberdade de escolher o que eu vou ver no meu Instagram. Sim. Porque se eu entrar num post de bolo, só vai aparecer bolo pra mim. Eu não tenho liberdade de escolher, não me aparece de forma aleatória. E eu acho que poderia proporcionar mais liberdade, mas da forma que foi construído não proporciona. Eu acho que nós mesmos também acabamos fortalecendo a gente continuar na mesma linha de raciocínio. Então, se aparecer algum outro tópico na nossa timeline ou afins, a gente vai acabar pulando muito mais rápido, em vez de prestar atenção e tentar entender uma outra expressão ou um outro pensamento diferente, e a gente vai acabar pulando. Então, por mais que apareça, às vezes, aleatoriamente, alguma coisa diferente, a gente acaba sendo relevando. confortável, né? E é confortável pra gente e
pro outro lado, pra rede social, é o melhor dos mundos, porque você vai ficar ali por mais tempo, fazendo coisas que você gosta, vendo coisas que você gosta, e quanto mais tempo na rede social, mais monetizável você é. Então... Mas, e o outro lado? Por exemplo, uma pessoa que fez um estudo super relevante e agora com a tecnologia, com as redes sociais, ela consegue divulgar o trabalho dela, o pensamento dela. Justo. E a liberdade que trouxe para essa pessoa de expor? É que eu acho que aqui a gente tá fugindo um pouco da dualidade que ele colocou na pergunta. Então, se ela aumenta a nossa liberdade, ok, isso sim. Uma pessoa que antes não aumentou a liberdade dessa pessoa... Mas é que ele coloca dois opostos, não em questão de ele conseguir ser livre para expor a nova pensamento dele ou não. Ele traz um outro oposto pra gente trabalhar em cima. Então, se ele tá aprisionado na mesma bolha de algoritmo, sim, eu acredito que é ok. Então, ele pode ter um novo estudo, mas ele ainda vai continuar na mesma bolha dele de algoritmos de pessoas que pensam como ele. Eu acho que, então, aumenta de uma forma limitada. Aumenta de uma forma limitada? Eu acho que talvez só passa a impressão de que aumenta. Então, Mas ele pode... se antes eu não conseguia divulgar pra ninguém, e agora eu consigo divulgar pra 10 pessoas, não aumentou? Aumentou, mas vão ser 10 pessoas nichadas. Hoje em dia você vai conseguir divulgar pra muita gente. O ponto é quantas pessoas vão ver, porque elas estão dentro dessa bolha. Então, tipo, Isso. é uma liberdade limitada. Antes eu lançava dentro da no bolha. jornal É que eu acho e eu que alcançava aqui- poucas pessoas. Eu acho que o intuito estamos é só muito debater. mudando, porque a pessoa conseguia ser livre para se expressar. Então, mas a questão do alcance que muda. Então, antigamente eu conseguia falar, um Sabrina, ótimo esse é meu ponto. Poder chegar em outra pessoa, esse é meu ponto. Em 10 mil pessoas e falando qual que é o meu ponto. Aí ia gastar muito tempo. Exato, mas eu ia conseguir me expressar. Então, acho que aqui é pontos diferentes de alcance de pessoas. Então não aumentou a liberdade de expressão, só o alcance. Facilitou o alcance. Bom, indo para seguir nossas perguntas aqui. Leis que obrigam o uso de cinto de segurança ou a vacinação ferem nossa liberdade negativa? Elas podem ser justificadas em nome de uma liberdade positiva? Ou seja, viver em uma sociedade mais segura e saudável? Acho que elas caminham para uma liberdade positiva. Você está, entre aspas, garantindo que as pessoas vão ter a liberdade delas por mais tempo, porque elas vão estar vivas. E você, no caso da vacina, você vai prevenir que outras pessoas tenham a gripe, tenham problemas no futuro, ou seja, menos pessoas adoecendo, menos pessoas morrendo, mais pessoas podendo exercer a sua liberdade no futuro. Eu não sei qual autor diz, mas ele fala que o ser humano escolheu abrir mão da sua liberdade, entre aspas, né, liberdade, para viver em sociedade. Então, o Estado agora, que meio que tem as leis e todo mundo concorda com isso, então é meio que uma escolha nossa viver em sociedade. Então, ok, se você quer viver em sociedade, vai ter regras. E eu acho que regras não limitam a nossa liberdade. Elas, na verdade, sim, mas não do jeito ruim. Então, a gente concorda com essas regras para viver bem em harmonia. Então, pensando no bem comum, vacinação ou cinto de segurança, perfeito. A gente escolheu viver em sociedade, então a gente tem que também acatar isso. A gente porque escolheu? De certo modo, a gente escolheu o Estado, ter o Estado, Eu sabe? escolhi. Foi Tá, isso tá. aqui? Se você quiser sair e ver ela pelada correndo no meio do mato, vá, fica à vontade. Mas esse é o ponto. A gente, em tese, Achei que eu escolheu tinha viver em nascido sociedade. aqui, Então, eu acho que quando a gente escolhe viver em sociedade, a gente tem que também abrir mão um pouco da nossa liberdade. E você vê a galera que não escolhe, né? Mas bom. E você, Sassá, traz aí seu ponto aí. Eu acho que é justamente... Eu acho que é justamente isso, assim, tem regras que fazem bem, e aí eu acho justo usar elas como justificativa de uma liberdade positiva, mas eu acho que a questão tá em quem dita essas regras e usar cinto de segurança é óbvio que é bom para você continuar vivo, mas quem foi que dita e qual que tá o limite ali entre até aqui é bom, até aqui não é bom? Entendi. Acho que é sobre isso, e aí é uma longa
discussão, né? De bater nessa Porque aí linha já tênue, né? entra moral e outros É super tópicos que polêmica bem, essa. bem polêmico. Sim. Deixa pra um outro episódio. Assim como próximas perguntas polêmicas que virão nos próximos episódios. Sobre novos autores. É isso É aí. isso por hoje, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.